Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que todos estejam muito bem. Dando continuidade à nossa aula de microbiologia, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os vírus, tá? O que são os vírus? Então, se a gente for relembrar um pouquinho, essa palavra vírus no latim significa toxina, veneno, tá? Então, uma coisa importante que vocês precisam saber sobre os vírus é sobre a sua capacidade muito eficiente de se multiplicar, tá? E se modificar. Então, esses vírus são causadores de doenças tanto no ser humano quanto em animais. Vocês vão ver que tem doenças, né, virais que ocorrem e que normalmente, devido a essa capacidade de multiplicação e de modificação no vírus, é muito difícil curar uma doença viral, né? A possibilidade, né, de tratamento que normalmente é oferecida é para tratar, curar os sinais e sintomas e não a doença em si, né? A doença termina quando o vírus vai embora, quando o vírus some, desaparece, né? Enquanto isso, vai tratando todos os sinais e sintomas que esse vírus proporciona aí para o ser humano ou para o animal, como por exemplo, a febre, dor, irritação, tá? Cansaço, fadiga, produção de secreção, aí depende do tipo da doença. E como essa formação? Do que o vírus é formado? Então, o vírus, pessoal, é formado por um capsídio, tá? É uma capa protetora desse vírus. Então, essa capa é como se fosse um envelope de proteína, tá? E o capsídio, pessoal, essa capa protetora do vírus, ela tem a capacidade de se modificar quimicamente, tá? Se assemelhar a outras células, identificar essas células para que ele possa atacar justamente essas células pelas quais ele se identificou, tá? Causando as doenças virais. Lembrando, né, para que haja vida para esse vírus, né, para que ele viva, ele sempre vai precisar de uma célula para poder se multiplicar, replicar, tá? Portanto, o que acontece? Aumenta essa capacidade do vírus de destruir uma célula, tá? Com essa capacidade que ele tem de se multiplicar, o que vai acontecer? Vai aumentar a multiplicação e a quantidade do vírus vai substituir as células sanguíneas normal, tá? Então, ele vai destruir a célula e ocupar o espaço dela para poder ir se multiplicando. E quando esse vírus se reproduz, tá, pessoal? Ele pode infectar as células eucarióticas, lembram dela, né? Presente em animais, fungos e os vegetais, e também as células procarióticas de bactérias, tá? Os vírus, pessoal, são extremamente simples, tá? Eles não têm a capacidade celular, assim como outros micro-organismos, tá? De ter uma origem. Então, o que ele faz? Ele começa a se replicar para si, para ocorrer essa modificação, né? E para reproduzir, ele começa a criar réplicas dele mesmo, tá? Da matriz. Então, tem uma matriz, né? Essa matriz que vai originar, dar origem ao vírus, e ele começa a fazer várias cópias, tá? Por isso que ele tem essa alta capacidade de se replicar, de se multiplicar. Eles são considerados como parasitas, tá, pessoal? Intracelulares. E por não ter essa capacidade de se reproduzir sozinho, né? Devido a essa réplica que ele começa a formar, ele acaba causando as doenças, a maioria das doenças, né, virais aí, infecciosas, tá? Os vírus são bem menores do que os outros micro-organismos e os vírus têm fases, pessoal. Então, essas fases são consideradas fases do ciclo da vida do vírus. E quais são essas fases? Vou explicar para vocês agora. A primeira fase do ciclo viral é a entrada do vírus dentro da célula. Então, ocorre uma absorção do vírus, tá? Para dentro da célula.
E o vírus fica fixado inicialmente na superfície celular e depois vai sendo absorvido para dentro da célula, tá? A segunda fase se chama eclipse. O que acontece nessa fase? Quando assim que o vírus penetra na membrana celular, ele vai ficar quietinho lá dentro, tá? Como se nada tivesse acontecido e vai desaparecer qualquer tipo de sinal ou sintoma que ele exista, tá? Então, nessa fase, é como se fosse uma fase de incubação, um período em que o ser humano, né, ou o animal não apresenta nenhum tipo de sinal ou sintoma de qualquer doença. É como se o vírus ficasse adormecido, tá, pessoal? E não demonstrasse nenhum sinal de vida. Na terceira fase, é uma fase de multiplicação do vírus. O que ocorre nessa fase? Nessa fase de multiplicação é aquela fase que o vírus vai começar a criar suas réplicas, tá? E vai aumentar a síntese, ou seja, aumentar essa ação. Lembra da substância das proteínas do capsídeo, né? Por meio desse capsídeo, dessa capa protetora do vírus, que aumenta a capacidade do vírus se multiplicar, tá? Então, nesse período começa a replicação do vírus, ele começa a se multiplicar. Tá? Nesse período, no início é um pouco silencioso também, não apresenta nenhum sinal de vida, tá? E na quarta e última fase ocorre a liberação. Nesse momento, o vírus começa a ser liberado para atacar as células sadias e aí começam a manifestar os sinais e sintomas, tá? Principalmente se o paciente estiver com a imunidade comprometida, imunidade baixa, tá? Se tiver algum fator predisponente, alguma doença já pré-existente. Então, de acordo com o organismo, com a capacidade, né, do organismo do paciente, por meio dos anticorpos, né, da imunidade, começar a reagir, que vai começar a manifestar os sinais e sintomas e vai definir a maneira com que os sinais e sintomas vão agredir aí o sistema imunológico desse paciente, tá? Então, voltando um pouquinho para falar aqui ainda sobre o vírus, existem algumas informações muito importantes que vocês devem saber sobre eles. Quais são elas? O uso de antibiótico não vai adiantar no tratamento das doenças virais. Por quê? O antibiótico ele é muito eficaz no tratamento de doenças bacterianas, tá? Por quê? Matando a bactéria, acaba a doença. Nas doenças virais não funciona, porque o antibiótico não vai acabar com o vírus, né? E o que vai acontecer? As medicações que vão ser utilizadas vão ser somente para tratar os sinais e os sintomas do vírus. E uma situação, né, que é muito importante a gente relevar é a vacinação, porque a vacinação ela vai estimular o organismo a criar anticorpos, tá? Para o reconhecimento dessas doenças virais, né? Das maiorias das doenças virais. Lembrando que os vírus são mutantes. Então, por exemplo, a vacina da gripe que foi criada para esse ano, né, de 2020, para o ano que vem pode ser que esse vírus já tenha se modificado, essa vacina não seja tão eficaz quanto a desse ano, tá? Só para vocês entenderem. Então, a maioria das vacinas para doenças virais, qual que é a intenção? Né? Ela estimular os anticorpos, para quando esse vírus penetrar, começar na fase de liberação, reconhecer já o anticorpos, tá? E não causar tanta complicação aí para a saúde da pessoa, tá? E alguns exemplos de doenças causadas por vírus, por exemplo, a gripe, tá? Hepatite, sarampo, cachumba, o HIV causado por um vírus, tá? Dengue, poliomielite, febre amarela, né? Raiva, varíola, varicela, que é a catapora, tá? Herpes, HPV, a AIDS, né? Que é uma doença causada pelo vírus HIV, né? Influenzas em gerais, de qualquer tipo. Covid, né? O coronavírus é causado por um vírus.
Então, que fique bem claro, pessoal, que não há um tratamento para eliminar o vírus, e sim os sinais e sintomas. Tudo bem? Qualquer dúvida, vão me falando. Eu quero falar um pouquinho sobre as bactérias agora. A palavra bactéria, no latim, na terminologia, significa bastão, tá? Normalmente, quando for ser observado, né, por via microscópica, a forma da bactéria será em forma de bastão, tá? Diferente do vírus. Então, procurem, até por curiosidade, procurar na internet as formas, tá? Então, os vírus normalmente são de formas esféricas, parecem aquelas mamonas, sabe? Toda pontudinha. E a bactéria tem a forma de bastão. Então, aí é legal, bem interessante, para quando for formar um diagnóstico de se uma doença é realmente viral ou bacteriana, pelo formato celular, tá? E como que as bactérias se apresentam, tá? Existe uma organização celular. Então, a bactéria necessariamente não necessita de um hospedeiro para poder se multiplicar. Ela consegue viver num ambiente sem se hospedar, tá? E o seu mecanismo de multiplicação é bem semelhante à multiplicação celular dos seres humanos, tá? Então, por isso que ela não precisa de um processo parasitório para poder sobreviver, ela consegue sobreviver em outros ambientes. Lembrando, né, que a forma de vida da bactéria é a forma unicelular e procarionte. Elas podem ser encontradas, né, ou em colônias, tá, juntas, ou isoladas. Lembrando que muitas bactérias podem apresentar também os esporos, tá? E os esporos são micro-organismos muito resistentes e eles acabam aumentando a resistência das bactérias. E como esse esporo, né, dá uma certa resistência para a bactéria, permite que ela tenha outro meio de vida, tá? Até que ela encontre uma forma ideal de sobrevivência, tá? Onde ela possa se hospedar e encontrar essa forma que ela necessite. Então, essa maneira permite que ela permaneça por um período maior, tá? De vida e em locais inadequados para ela. E as bactérias que não contêm esporos são chamadas de bactérias vegetativas, tá? E com relação à estrutura celular das bactérias, existem diferentes tipos de bactérias que vão ocasionar uma estrutura diferente uma das outras, de acordo com o tipo de bactéria, tá? E muitas vezes, quando elas são observadas microscopicamente, né, de acordo com as suas variações de tamanho, e também pode haver variações de forma, tá? Aí elas serão identificadas com alguns nomezinhos que vocês vão aprender a se familiarizar, tá? Quais são esses nomes? Coco. Então, já viram alguma bactéria com esse nome aí, por exemplo? Streptococo, né? Estafilococo. Então, quando tem esse coco, normalmente é uma bactéria isolada com formato esférico, formato redondo, tá? Diplococo. Percebam que esse di multiplicou a bactéria, tá? Então, ela continua de forma esférica, só que agora duplicada, tá? Quando for ver o formatinho, ela não está mais isolada, está duplicada. Aí tem o estafilococo, que foi o que eu comentei com vocês agora. Quando for ser observado, elas vão continuar no formato esférico, tá? Só que agora em pequenos grupos, pequenos agrupamentos, e essas células não são organizadas, são emaranhadas, tá? Aí tem Streptococo, que é uma bactéria muito resistente, tá? Quando for visualizar microscopicamente, vocês vão conseguir observar um formato esférico, tá? E o arranjo dessa bactéria, ele é enfileirado, como se fosse uma fila. Essa que diferencia uma das outras, tá? Esse formato enfileirado. Aí tem o bacilo, tá? O bacilo normalmente é em forma de bastão, cilíndrico e alongado, tá? Então, quando for visualizar microscopicamente, o formato é de um bastão cilíndrico e longo.
O espírilo também é um tipo de bactéria que, quando for observado microscopicamente, será em forma de cilindro, tá? Bem alongada, só que a diferença é que existe uma torção, tá? É como se fosse aquele símbolo do infinito, ela é torcida no próprio eixo longitudinal, tá? Então essa vai ser a diferença aí. E também existe o vibrião, que é em formato de vírgula, tá? Vocês vão ver que é alongada, achatada, curva, tá? Mesmo formato de uma vírgula. Vocês vão conseguir observar, pessoal, as imagens para ficar mais fácil de entender na apostila de vocês, tá? Então tá tudo salvo aí na apostila. Conforme eu for falando, vão identificando as bactérias, tá? Vendo como que é o formatinho, como que elas são agrupadas, quais são as isoladas. E as bactérias, pessoal, possuem um metabolismo, tá? Para que elas possam sobreviver, para que elas possam se multiplicar. Elas possuem uma estrutura celular, tá? Uma capacidade de modificações para poder sobreviver. E como que funciona essa parte do organismo, dessa organização celular da bactéria? Então, tem algo chamado respiração, tá? Para realizar a transformação da energia celular, a bactéria ela pode ou não precisar de alguns gases, tá? Para que ocorra o seu metabolismo completo. E quais são esses gases? O oxigênio, por exemplo, tá? O dióxido de carbono, tá? Que é o oxigênio e o gás carbônico. As bactérias, elas podem ser divididas, né, em bactérias aeróbicas e bactérias anaeróbicas. A bactéria aeróbica, ela necessita de oxigênio, tá? Então, ela precisa do oxigênio para realizar o seu metabolismo. E a bactéria anaeróbica, tá? Quer dizer que ela não necessita de oxigênio. No latim, na terminologia, tá? Esse prefixo an, tudo que tivesse an, tá? Quer dizer negação, quer dizer que não tem. Então, por exemplo, uma bactéria anaeróbica quer dizer que não necessita de ar para poder fazer o seu metabolismo, tá? Outra situação aí é a produção de alimento, tá? Produção de energia. É como se fosse um ser humano aí a bactéria, né? Vai precisar de energia para sua sobrevivência. E de que forma que ela se alimenta, que ela mantém esse metabolismo? Então, para qualquer estrutura, né, existente, para poder sobreviver, é necessário um aporte nutricional, tá? E para que haja mudanças químicas e fisiológicas dessa bactéria, é necessário essa nutrição, essa fonte de energia. E como que funciona esse processo nutricional da bactéria? Nesse caso, as bactérias se dividem em duas classificações aí, tá? Podem ser autotróficas, já vou explicar o que significa, e heterotróficas, tá? Essas autotróficas, lembrem aí de autossuficiente. Então, quimicamente, ela produz o seu próprio alimento, a sua própria fonte de energia para poder sobreviver. Então, através de próprios dispositivos químicos do organismo dela, tá? Então, por exemplo, a quimiossíntese ou a fotossíntese, né? Que é a alimentação por meio de substâncias químicas ou de luz solar, tá? Então, essa bactéria autotrófica, ela é autossuficiente, ela consegue produzir a própria energia, tá? A própria fonte de energia para ela se alimentar, ou seja, ela não necessita de uma outra fonte externa, tá? Já as bactérias heterotróficas já é diferente. São aquelas que não são capazes de produzir a sua própria fonte de energia. Então, elas vão precisar do metabolismo de um outro ser vivo, vai extrair o metabolismo, a fonte de energia de um outro ser vivo para que ela possa sobreviver. E, portanto, o que vai acontecer aí? As bactérias que são heterotróficas, tá? Tem duas situações. Então, elas podem começar a realizar um efeito de decomposição de qualquer matéria orgânica que exista, tá? Para ela poder se alimentar,
ou infectando um ser humano, tá? Ela começa a adquirir esses nutrientes que ela precisa aí através do organismo, tá? E das células dos seres humanos. E para isso ela precisa infectá-los, tá? Causar uma infecção. Então, para a gente relembrar aqui, as bactérias que são autotróficas são aquelas bactérias que produzem quimicamente, né, o seu próprio alimento, sua própria fonte de energia por meio de quimiossíntese ou fotossíntese, tá? E as heterotróficas são aquelas bactérias que necessitam de uma ação decompositora ou necessitam de um ser humano, né, para poder adquirir essa fonte de energia. Algumas informações relevantes para vocês, tá? Que não pode faltar aí. As bactérias patogênicas são aquelas bactérias que dão origem a uma doença, tá? Doenças mais comuns causadas por bactéria: tétano, pneumonia, sífilis, tuberculose, febre tifoide, outros tipos de infecções que podem ser causados pelo solo, pelo ar, pelo contato direto com outra pessoa infectada, pelo contato indireto, né? Presença de bactérias em materiais, tá? E